Olá, nós somos as alunas Tainá, Kelly e Lovaine do curso de Letras em Inglês na Universidade Federal do Acre, campus Floresta, e nós vamos explicar um pouco sobre a gramática. A gramática, ela nos aterroriza desde pequenos. Na escola, somos pressionados a aprender regras e conceitos considerados para alguns como o jeito certo de falar. Ou se somos professores, temos que explicar regras e dialetos, mesmo sabendo que muitos nunca aprenderão completamente o objetivo da gramática. Carregamos para o resto da vida a dúvida do que é de fato certo ou errado. Precisamos, o mais rápido possível, mudar esse pensamento sobre a gramática. E nada melhor do que começar por mostrarmos onde e como tudo começou. Vamos lá! A gramática que conhecemos hoje foi criação greco-romana, por isso os estudos deles nessa área demoraram mais ou menos 1000 anos. Nesse caminho nasceram várias fontes. Dois exemplos que temos são as fontes políticas e jurídicas. A época dessas criações era marcada por debates. Nesses debates, os participantes tinham que ter o domínio da fala para convencer o público que estava assistindo para ganhar as disputas. Aí nasceu a retórica. Nela tinham vários temas, como por exemplo o estilo da fala, que é como escolher a melhor maneira de falar de acordo com o que se está falando, e também as figuras de linguagem, que ficou responsável por embelezar a expressão falada. Também foram criadas as proposições, que para os gregos eram expressas por meio de sentenças da língua. Na biblioteca de Alexandria, reuniram-se vários manuscritos gregos que eram textos de poetas e historiadores. Eles estudaram isso, pois ficaram intrigados de cada texto ser escrito de maneiras diferentes. Alguns tinham lacunas, cortes ou trechos obscuros. Esse estudo criterioso levou os alexandrinos a descrever aquela língua dos textos que eram aspectos da métrica, ortografia e pronúncia, a distribuição de palavras por classes, nomes, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios e etc., a estrutura sintática da oração simples, sujeito, predicado, complementos e adjuntos, e os períodos, coordenação e subordinação, e assim por diante. Hoje, costuma-se dar o crédito da autoria da gramática conhecida a Dionísio Trácio. Ele falava que a gramática era o conhecimento empírico do comumente dito nas obras dos poetas e pensadores. Ele tinha dois objetivos com seus estudos: descrever a língua e estabelecer um modelo para todos escreverem igual. Não podemos esquecer que há também uma grande diversidade linguística de acordo com sua classe social, seu nível de escolaridade, sua renda e etc. Diante disso, eles começaram a estudar um conjunto de linguagens tidos como corretos, tendo como referência a língua dos escritores, assim construindo a gramática, agregando a retórica, a lógico-física e a normativa. Com isso, percebemos o quanto a gramática é preconceituosa desde sua criação. Nisso, voltando à história, os romanos adotaram a concepção normativa e trabalharam no sentido de fixação e cultivo de um chamado latim modelar. Nesse sentido, a gramática era um assunto da elite masculina, de quem se esperava o uso de formas de língua tidas como corretas. Com isso, podemos afirmar que a síntese de tradição greco-romana é um grande modelo para a gramática escolar que temos hoje em dia. Num determinado período, no fim do século XV e XVI, houve o início dos estudos da gramática das línguas vernáculas, ou seja, as línguas próprias de determinado país. E nesse período foi importante a busca por organizar em um determinado sistema e registrar de forma padronizada o uso dessas línguas, pois nesse período aconteceu a linguística de forma única através da criação dos estados com um sistema político e administrativo concentrado em órgãos centrais do governo. Nisto, o português e o castelhano passaram a cada instante a não ser só línguas nacionais, ou seja, de país de origem, mas também imperial, usada pela família imperial, favorecendo-as na política, trazendo uma maior visibilidade em movimentos unificadores. Surgiram importantes três gerações no século XVI. A primeira eram as primeiras gramáticas dessa língua,
A segunda era as primeiras propostas em relação à ortografia e a terceira, a organização dos primeiros dicionários. Os gramáticos utilizavam ainda o modelo de descrição das línguas próprias, sendo as gramáticas latinas, e utilizavam uma que até hoje é utilizada por Prisciano, autor de Instructiones Grammaticae, que foi um manual básico para o estudo do latim durante a Idade Média e também proporcionou a matéria-prima para o campo da gramática especulativa, que é o primeiro ramo da semiótica, a lógica em segundo e a comunicação em terceiro. O castelhano foi uma das primeiras línguas escritas, sendo o seu autor Antônio de Nóbrega, onde ele publicou em 1942, dedicando aos reis católicos Fernando e Isabel. Ele justificava a gramática do castelhano pela necessidade de fixar uma língua enobrecida, ou seja, usada pelos nobres que tinham diploma ou alvará de nobreza. Já a gramática do português apareceu a partir de 1536, quando Portugal vivia um excelente período político, tendo a primeira grande potência marítima e o mercado do mundo moderno. Uma das mais famosas é a de João Barros. A ortografia do português só ganha força no século XX, quando, enfim, se torna um assunto de suma importância no Estado e se criam leis que fixam a ortografia oficial. Já os dicionários no século XVI, onde se conhece o latim português, o autor Jerônimo Cardoso, publicado em 1562, mas só no século XVIII aparecerá o Grande Dicionário da Língua Portuguesa, elaborado por Antônio Moraes da Silva, que é lexicógrafo luso-brasileiro, publicado em 1789. O principal objetivo dos primeiros gramáticos era principalmente contribuir para que um padrão da língua fosse fixado para os novos estados centralizados. Os países que passaram por esse processo foram Portugal, Espanha e mais tarde a França, priorizando o prestígio social, a norma culta e o cultivo de uma escrita baseada na língua própria de um país. Foi adquirida na Europa Latina partindo do princípio, pois era o principal modelo de correção dos autores na antiguidade. Essa norma padrão se constituiu num momento bastante conservador, onde a fala era monitorada pela aristocracia e a escrita com um olhar voltado para o passado distante. Houve uma grande polêmica através da Península Itálica e nisso haviam 3 posições. A língua de Dante, muitos defendiam que se tornasse referência. Toscano, defendiam que Toscano se tornasse contemporâneo. Panitálica, defendiam a fixação dessa norma baseando-se no uso de diferentes elites regionais. A vencedora foi a de Dante, por ser uma norma mais conservadora. Mais tarde, a Península Germânica, a Bíblia foi traduzida, sendo induzida pela Reforma Protestante, tendo como intuito distribuir exemplares da Bíblia a todos os fiéis, visando que não seria arcaica e sim contemporânea. O modelo medieval de ensino da língua chegou ao Brasil no século XVI, através das práticas pedagógicas dos jesuítas, tendo em vista que sempre foi muito pouco o direito à educação. Esse modelo logo se consolidou. Não obstante, a consolidação desse modelo fez com que o normativismo e a gramatice se estranhassem no modo de concedermos a língua. Desse modo, vê pessoas com escolarização dizerem que falam bem o português do Brasil. Os letrados brasileiros começaram a debater a questão de qual modelo de língua se deveria adotar na escrita. Ademais, foi decidido que, ao invés de escolherem o português do modelo abrasileirado, resolveram adotar o padrão escrito lusiano, que se firmou com os autores do romantismo em Portugal. Em termos de língua, houve muita divergência na aceitação, de modo que a elite letrada
percebeu grandes diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Já a elite mais conservadora defendia o discurso da unidade absoluta, ao qual deveriam aceitar que existia apenas uma língua, ao qual deveriam ignorar as diferenças e tomar como modelo os escritores lusianos. Se o lado que defendia o abrasileiramento tivesse vencido, isso teria resultado na aproximação à norma culta comum falado com o nosso próprio país. Entretanto, a realidade é outra. Há uma significativa diferença entre o modo que falamos e o modo que devemos escrever. Na década de 1920, os poetas e prosadores da primeira geração modernista criticaram extensamente essa ideologia linguística. São exemplos Mário de Andrade e seus textos literários, como Macunaíma. Na área da sociolinguística, são várias as análises das falas urbanas brasileiras realizadas a partir da década de 1980. Ainda perduram nos dias de hoje, em vários pontos do Brasil, essas pesquisas que permitem traçar um perfil linguístico das diferentes variedades urbanas e rurais praticadas no nosso país. Quanto à norma escrita, a pesquisa de maior porte foi realizada pela equipe do Laboratório de Estudos Lexicográficos da Unesp. Constituiu-se ali um banco de dados de 80 milhões de ocorrências a partir de textos escritos contemporâneos da leitura romanesca, técnica oratória, jornalística e dramática, o que garante diversidade de gênero discursivo e permite a abrangência de diferentes situações de enunciação. Não se pode mais dizer que a norma culta brasileira, falada ou escrita, seja desconhecida por todos os brasileiros. Então, não se justifica mais a incidência em considerar normativamente correto apenas os fenômenos inseridos nos manuais de forma culta. Nos últimos 50 anos, em especial a partir da década de 1980, os professores de português e pesquisadores da língua têm feito a crítica do ensino tradicional do português. Houve e continua havendo esforços para construir alternativas para esse ensino. O desafio maior está na reconstrução do nosso imaginário sobre a língua, promovendo nessa área um reencontro do país consigo mesmo. Refletir sobre a estrutura da língua e sobre o seu funcionamento social é atividade auxiliar indispensável para o domínio fluente da fala e da escrita. E conhecer a norma culta comum é parte integrante do amadurecimento das nossas competências linguístico-culturais, em especial a que estão relacionadas à cultura escrita. No ensino do português, é necessário não somente que os alunos ampliem seus domínios nas atividades da fala e escrita. Consoante a isso, é necessário realizar sempre uma ação reflexiva sobre a própria língua, integrando atividades verbais e o que pensar sobre elas. O estudo de conteúdos gramaticais faz sentido quando feito da forma contextualizada e funcional as atividades que visam o domínio das práticas de fala e escrita. O estudo da norma culta comum tem por objetivo o domínio das formas da linguagem recobertas por valores positivos e vistas como adequadas em situações monitoradas da fala e da escrita. O melhor caminho para se atingir o domínio é o contato direto e sistemático com a língua viva e com os textos oriundos de mais diversas fontes, em particular dos meios de comunicação social, como revistas e jornais, e também textos literários. Neles, talvez mais do que em qualquer outro tipo de texto, é visível a diferença das linguagens e dos pontos de vista que ampliam nossos horizontes. E foi isso. Obrigada por assistir. Até mais!